E aí, recicladores, mais uma vez estamos aqui novamente para nos conectarmos e aprendermos a prosperar na reciclagem. Pergunta é: você está trabalhando muito com reciclagem, né, e não está colhendo o fruto do resultado? Você recicla, porém não consegue prosperar? O que está te impedindo, né, de alcançar resultados na reciclagem? Pois é, então vamos falar coisas aqui que vocês vai servir, na verdade, de aprendizado aí, de aplicação prática aí para a produção de resultado na reciclagem. Isso é extremamente importante. Você que está chegando aí, ó, o Vitão tá aí, ó, curta aí, compartilha isso aí, chama aí mais uns dois aí para poder aí estar participando aí dessa live aqui. Lembrando que toda quarta-feira, né, às 9h12 da noite, estaremos aqui fazendo sim uma aula ao vivo para a gente aprender mais e construir essa conexão aí gostosa e necessária aí para aprendermos mais sobre os recicláveis. Bom, reciclar, você precisa de entender, né, onde você está dentro dessa cadeia, né, para que as coisas aconteçam. Então, existem os geradores, né, que são indústrias, empresas, o comércio em geral, né, que atua fora do nicho de reciclagem, e cada pessoa individualmente em uma residência é um potencial gerador de reciclagem. Então esses são os geradores aí. Depois, né, existem os catadores aí, pessoas que se movimentam reciclando aí com carrinho em algumas comunidades. Depois, né, dessa etapa aí, né, existem os sucateiros, né, as pessoas que compram de manhã, né, com o seu automóvel, veículo, né, e vendem à tarde. Existem associações, as cooperativas, as usinas de triagem. Então isso são fases, né, e classes aí que existe na reciclagem. Centro de distribuição, né, são uma pessoa que está estruturada para atender a indústria, né, que conseguem separar os seus recicláveis, né, juntar uma carga específica de um tipo, né, de produto reciclável, como o papelão, né, ou o PEBD, que é a garrafinha, ou o PET, né, faz uma carga específica e atende a demanda da indústria. Existe a indústria. A indústria, ela se divide em indústria que moe e lava. A indústria, né, que moe e lava, existe também a indústria que injeta os materiais recicláveis, os plásticos. E há muito campo aí aberto, né? Há muito que se fazer no nosso país, né? Porque há muito desperdício dos recicláveis. Então realmente há uma carência, uma demanda alta aí, e cada vez mais é necessário aí a formação e a construção de recicladores, né? Tem lugar, tem cidades, tem comunidades que ainda não estão reciclando, né? Porque ainda não teve uma pessoa, né, para montar ali um depósito de reciclagem. Que esse é o meu objetivo aqui, me conectar com essas pessoas que estão interessadas, né, em montar um depósito de reciclagem. Aí é onde eu entro, onde eu atuo, onde eu posso te instruir, te dar feedback, né, te mostrar, né, de A a Z aquilo que você precisa fazer para reciclar e obter realmente resultados. Então, uma das coisas aqui importantes que eu quero deixar para você, né, para se reciclar, você precisa entender que é necessário construir uma estrutura, né, você entender aonde você vai estar nessa classificação, né, e construir a sua estrutura. Então, existe estrutura física e estrutura de pessoas. São pontos fundamentais, cruciais aí na reciclagem, que é necessário ter um entendimento, clareza, para que você trabalhe de forma mais assertiva possível. A estruturação para se trabalhar
com os recicláveis, né, aprendendo a separar, a classificar e a preparar os materiais para se entregar à indústria, é bem simples, né, mas é necessário algumas ferramentas para que você realmente consiga fazer um trabalho de forma mais assertiva para você obter aí um resultado. Então isso você tem que pensar, você tem que idealizar e você precisa construir essa parada aí para realmente obter resultado aí na reciclagem. Então uma estrutura de um depósito de reciclagem, você precisa de ter big bags. Então isso é fundamental hoje para separação e classificação dos recicláveis. Não tem instrumento hoje mais eficaz, né, de custo-benefício e também para que você tenha um melhor manejo aí dos seus recicláveis aí dentro da sua estrutura, dentro de um depósito, né, dentro de um ambiente onde você está empreendendo na reciclagem. Então é de extrema importância, né? Aqui, ó, ele perguntou que diminuiu o comércio de latinhas de alumínio. Não diminuiu de jeito nenhum. Nós somos o número 1 nisso aí no país, no mundo inteiro, quero dizer. Então o pau tá quebrando na alta, tá? Então é preciso, né, construir uma conexão aí certa, entender aí a trilha que você quer trilhar nessa linha aí, para que você realmente alcance o melhor resultado. Hoje mesmo estava aqui no restaurante, né, uma senhora chegou e já pegou a latinha, nem esperou jogar fora, né? Então se recicla muito aqui no nosso país o material fino. Então você precisa de ter os big bags, né, para fazer a organização, ter o manejo dos recicláveis dentro de um depósito. Você vai precisar, né, de uma banca para você fazer uma triagem, uma banca ou uma esteira. Aí, né, o orçamento você precisa, né, de estar definindo isso, né, fazendo cálculo e fazendo as contas praticamente aí para você realmente montar sua estrutura de forma mais assertiva possível. Também é necessário o quê? Compactar, porque senão você não aguenta o tranco logístico, né? Quando você não compacta o material reciclado, você fica limitado, né, a atender, né, a venda. Você vai ficar limitado, né, a uma determinada distância. Então, para que você amplie o seu leque de oportunidades na saída, né, do seu reciclável, você precisa de compactar e compactar de forma assertivamente. O que eu vejo aí no mercado, cara, a galera comete muito erro. Principal é o erro na separação e na classificação do reciclado. É uma mistura, uma bagunça, meu amigo, que mata qualquer um. Então as pessoas às vezes elas questionam, reclamam, né, que não estão obtendo resultados, mas é porque elas não fazem uma boa classificação e separação, né, do reciclado. E por isso, né, eu estou desenvolvendo aqui um escopo, que é um produto, né, que vai ser facilmente acessível, você vai poder acessar pelo celular, né, e brevemente eu vou estar disponibilizando aqui na minha rede social, na bio, certo? Ele se chama Reciclador Digital, né, onde você com muita facilidade e simplicidade vai conhecer os tipos de recicláveis que são mais comercializados, e que estão aquecidos aí no comércio no nosso país, para que você, né, foque naquilo primeiramente que vai gerar, né, o melhor resultado para você. Então eu vou estar soltando isso aí, né, o meu amigo aqui, o Chaco Bump, né, o Jefferson, ele até perguntou, né, sobre a classificação dos plásticos, e foi postado aí hoje. Então esse escopo, né, ele vai resolver toda essa parada aí, dando a você a maior clareza possível, e você vai poder consultar isso, né, a qualquer hora do dia. Você vai só precisar fazer a inscrição em uma página que vai ser aí postada brevemente na minha rede social. Certo? Então é aqui que as pessoas cometem muito erro. E o outro, segundo, é a compactação. Então se você não compacta, né, o seu produto ou reciclável de forma que, essa compactação faz com que preencha todo o peso,
né, do veículo que está transportando, né, quando você não faz isso de forma assertiva, você está deixando de monetizar. Tem vazamento aí de recurso, né, e dinheiro indo para o ralo. Isso, cara, isso lesa e prejudica muito. Então, eu percebo que as pessoas, elas brigam, elas lutam muito por preço, mas elas não conseguem entender que a melhor precificação está em se viver o processo de forma assertiva. Então, se você não separa, não classifica bem, se você não compacta de forma assertiva, né, você vai perder na precificação, porque não tem um outro formato. É o que, na verdade, a indústria ela precisa. Na verdade, é o que precisa ser feito e ser realizado. Enquanto isso não é feito de forma assertiva, você pode entender que quem está pagando o pato, né, é você que está produzindo o reciclado. Você que está pagando esse pato, né, porque você poderia colher melhor, né, você poderia ter mais gordura aí na precificação, e você acaba deixando esse recurso vazar por ralo, por não separar bem, por não classificar bem, por não investir na infraestrutura. Aí então você não consegue realmente obter os melhores resultados. E aí, meu amigo, aí não tem como prosperar. Então, para prosperar, você precisa de obedecer às regras, né, entender do jogo e viver o processo, fazer aquilo que realmente funciona e realmente aquilo que vai fazer dar certo. Então, se liga, né, nesses 3 pontos que eu vou passar para vocês aqui hoje, que o primeiro é a estruturação física. Então, big bags, uma banca de triagem, né, e uma prensa, ela precisa estar, né, alinhada, né, com a capacidade logística ideal que você precisa obter nesse reciclado. O que significa isso? Um caminhão truque, por exemplo, ele cabe de 50 a 60 fardos. Então, se você fizer uma compactação de papelão, por exemplo, abaixo de 250 quilos, você não vai estar aproveitando o melhor peso do caminhão. E quando você faz isso, você começa a perder. Essa é uma realidade, esse é um desperdício que há em uma queima de recurso. Então, às vezes, o reciclador ele começa a pensar que ele não está sendo valorizado, mas na prática ele não está realizando bem o seu trabalho ou aquilo que deveria ser feito e aquilo que deveria ser realizado. Então, isso, né, gera vários pontos negativos aí e mina, na verdade, a fonte de resultado que você poderia estar obtendo. Segundo ponto aí importantíssimo é a gestão de pessoas. Você vai lidar com pessoas para separar, pessoas para classificar o material, pessoas para organizar, pessoas para compactar, né, pessoas para fazer atendimento, pessoas para te ajudar na gestão, né, do negócio. Você vai ter que estar sempre organizado você sempre precisa de pessoas para operar no processo de trabalho, né? E dentro do processo de trabalho, né, as pessoas elas formam uma estrutura. Então é uma estrutura de pessoas. Você precisa de ter o compactador, você precisa de ter compactador, que eu digo é o operador, né, da prensa, um exemplo, é ele que vai estar lá manuseando a prensa para poder compactar o material de forma assertiva, né? E você vai precisar da pessoa que está na triagem, você vai precisar também de pessoa para fazer atendimento, pesagem. Então tudo isso precisa ser muito bem estruturado, muito bem organizado, é uma estruturação de pessoas, e isso precisa estar cada coisa no lugar certo para dar certo. Agora, como que faz com uma pessoa ser produtiva? Ela precisa de entender o propósito do negócio. Você precisa de mostrar para ela qual que é o objetivo. Tá, nós temos um alvo aqui. Nós precisamos de produzir, né, em uma semana
30 fardos, 40 fardos, 60 fardos. Então isso é um alvo. Se esse alvo for alcançado, há algum benefício que pode ser compartilhado. Então isso faz com que as pessoas elas funcionem, né, de forma mais produtiva. Então é muito importante implantar aí a clareza do propósito do negócio, qual que é o objetivo. Sim, nós só sobrevivemos se a gente produzir os fardos e nós precisamos desse volume, né? E isso é um objetivo, é um alvo. E quando as pessoas internamente estão no negócio, né, e elas trabalham para alcançar o alvo ou metas, os resultados eles surgem e aparecem, e as pessoas elas ficam mais produtivas. Como posso diferenciar os materiais? Então, os materiais recicláveis, né, eu falei aqui anteriormente, né, depois você assiste o vídeo da live aí também, que ele complementa tudo, mas está sendo aqui construído, né, um produto, um infoproduto, né, que ele vai ser colocado aí em breve nas redes aqui. Eu vou compartilhar para vocês, mas eu vou te esclarecer para você diferenciar, né, os recicláveis, né, nessa fase da reciclagem, né, que você está triando os materiais recicláveis. É muito, né, de visualização e tato. Você tem que colocar a mão na massa, né? Mas para isso você precisa de ter uma referência, não é verdade? Você precisa saber, mas como que eu classifico o plástico PP, o polipropileno? Como que eu classifico o PAD, né, que é a garrafinha colorida? Como que eu faço, né, para separar o PET? Como que deve ser? O PET eu preciso separar o cristal do verde, o PET óleo. Então tudo isso vai estar inserido aí dentro desse escopo, que vai trazer um esclarecimento aí top, poderoso, onde você não vai ter dificuldade, onde você não vai ter dificuldade de entender e de saber aquilo que precisa ser feito, porque você vai ter uma referência onde você pode consultar qualquer hora e qualquer momento aí do dia. Vai ficar disponível aí 24 horas para você que precisa de conhecer, saber e entender, né, dos materiais, saber diferenciar, né, o que é o que, qual que é qual. Então vai ter um modelo aí onde vai ter fotos, vai ter vídeos, né, links de vídeos, onde vai ficar simples, né, o manuseio e o aprendizado com relação a isso, que isso realmente, né, gera, né, uma grande dificuldade. E eu percebo, na verdade, que nesse mercado, né, um dos grandes erros que existe aí, né, que faz com que as pessoas, na verdade, elas tenham baixo resultado nos recicláveis, é a má separação e a má classificação. Isso mata e arrebenta e arregaça. E você vai ver que é muito simples, né? Você não vai conseguir fazer realmente, né, uma triagem, né, 100%, né? Porque não há porque há tipo de produto que você precisa de uma análise química. Nessa fase não tem como isso acontecer, né? Mas você tem como melhorar significativamente, assustadoramente, né, para que os resultados eles surjam e afloresçam aí no desenrolar da sua atividade e do seu trabalho. Isso vai fazer extrema e grande diferença, sim, né, no seu depósito, no seu negócio e naquilo que você está pretendendo empreender. Você também que está, né, na dúvida, se eu começo um negócio ou não, eu vou entrar, vou partir para cima, vou entrar para dentro, como é que é isso, né? Eu preciso de entender melhor. Então assista às aulas aqui, que eu vou estar esclarecendo tudo aquilo que você precisa saber, né? Você não vai ter dificuldade e você não precisa ter receio para iniciar realmente num negócio de reciclagem aí na sua cidade, né? É importante aproveitar a oportunidade, o momento agora que existe a demanda, né? E existe também os recicláveis que estão sendo aí destinados aí pra caramba para o lugar errado, né? Então há como fazer um trabalho, né? Há uma imposição hoje, né, para que se aconteça a logística reversa, e ela precisa,
né, na verdade, desses depósitos, né, ou de associações ou de cooperativas que vão surgir aí em todo o território nacional para que isso aconteça. Certo, galera? Bom, você, para reciclar, você precisa de usar ferramentas. As ferramentas são simples. A ferramenta ela está inserida aí na estrutura física do seu depósito. Você precisa de big bags, são esses sacos grandes aí, para que você faça, né, aí o manuseio dos recicláveis. Você precisa de prensa, você precisa de uma banca para se realizar o processo de triagem. Você vai precisar aí de ter alguns instrumentos para quebrar alguns materiais, para tirar as impurezas, né? Isso você vai resolver e tirar de letra, né? Eu acredito, isso não é difícil. E o que eu deixo para vocês aqui também é o seguinte, né? Você vai precisar, né, de pessoas produtivas, e para que elas sejam produtivas, você precisa transmitir para ela, né, e passar para ela informação, né, de forma clara. Ela precisa entender, precisa ser clarificado para ela aquilo que ela precisa fazer. Exatamente. A falta de clareza é o maior responsável pela falta de produtividade. Você quer produtividade, tem que estar claro aquilo que precisa ser feito. Precisa estar extremamente claro. Então você clarifica com instrução, você clarifica com sinalização, você clarifica, né, com uma breve conversa. Então existe vários tipos de instrumento que você faz para clarificar. Uma breve reunião, isso ajuda a trazer clareza, e isso precisa ser repetido, né, para que realmente baixe aqui o drive mental, né, do aprendizado. E depois que você aprende, meu amigo, você não depende mais. Depois que aprende, não tem como mais desaprender. Então isso é o top, isso é o ápice, né, para que você realmente execute aí a atividade de forma mais assertiva possível. E é claro, né, quem lida com reciclagem, né, ele vai lidar com grana. Então é possível, na verdade, né, você vai ter que aprender a gerir melhor o dinheiro e entender, né, aquilo que você precisa de recursos. Então, se você não tiver uma boa gestão financeira, né, dificilmente você vai ter também um bom resultado, porque se trata muito de recurso também, porque hora você está comprando, hora você está vendendo. Então você tem que realmente entender um pouco desse processo financeiro para você cuidar bem do recurso. Então são as pontas, né? Compra, venda, e aqui, ó, no meio as despesas, né? Os custos que precisam ser cortados aí, como a unha, né? Você toda semana a despesa você precisa identificar se tem alguma despesa que precisa ser cortada. Tem alguma? Corta, enxuga, né? Senão você não consegue ter o resultado satisfatório. Então, para se lidar com grana, quais são os pontos importantes, né, para se lidar com recurso, com a grana? Nunca gastar mais do que ganha, né? Claro. Você vai precisar, né, de entender sobre precificação. Então, a venda tem um teto. Por exemplo, você vende por R$1, quanto que você gasta de imposto? Né? Você vai precisar de metrificar quanto que você gasta para enfardar, quanto que você gasta, né, para ir buscar. Você tem que ter essas contas para você ter a melhor precificação, senão você não consegue fazer a melhor precificação. Aí a coisa não tem como acontecer de forma positiva, que é aquilo que você precisa fazer e resolver. Qual a quantidade de valor terei que ter para iniciar um negócio de reciclagem? Bom, você precisa fazer um orçamento, né, dessas ferramentas, né? Se você quer um depósito, né, você vai ter que cotar um volume de bags, 100 bags, uma banca ou esteira, né? Então a diferença de preço é assustador.
Em uma banca você monta, né, ela vai ficar aí R$ 1.000, R$ 1.200. Uma esteira tem de N preços, né? Ela pode custar, né, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil. Então aí depende, né, daquilo que você, do seu orçamento, né? E uma prensa também. Ou você vai para o mercado e tenta encontrar uma usada que tem um preço mais acessível, né? Ou você vai pesquisar aí uma prensa nova. Então isso aí é o básico para você iniciar, né? Um elevador também para fazer a elevação dos fardos, ou uma empilhadeira. Então isso você vai precisar de cotar. Cota essas paradas aí, você vai encontrar o valor. No mais, né, você vai considerar aí o preço médio, né, de R$ 1 por quilo do volume que você vai gerar. Se for gerar 20 toneladas, R$ 20.000. Né? Então você vai ter uma noção aí daquilo que você precisa ter de recurso para começar a operar no nicho de reciclagem. É variado, por quê? Porque depende da estrutura que você vai montar. Depende da quantidade de toneladas também que você vai conseguir reciclar. Depende também de como que você vai começar. Você vai começar, poxa, eu não vou comprar uma prensa agora, eu vou ter só, né, o Big Bag e a banca. Então, né, o formato é bem mais simples, é bem menos oneroso. Né? Tá, eu vou movimentar aqui no máximo 2 toneladas por semana para mim começar. Então, né, é bem menos recurso. Mas isso você precisa realmente sentar e planejar. Você quer construir? Né? Quem constrói precisa sentar e fazer as contas, fazer a medida daquilo que você quer. O que você realmente quer, o que você realmente deseja. Eu digo sempre, comece pequeno, mas pense grande. É isso que é importante acontecer, isso que é importante de se viver. Então na minha jornada eu comecei com muito pouco. Eu comecei, né, eu lembro na época, né, que eu, para começar a comercializar de forma, comecei como sucateiro, na verdade, né, depois de adulto, depois de sair, né, do trabalho numa empresa aí com meu pai. Então com acerto uma pampa, cara, que eu comecei R$ 4.000 e uma pampa, por exemplo, para começar a trabalhar com a reciclagem, né? Mas aí cada um, né, vai se adequar e se adaptar com aquilo que realmente quer fazer. Você quer ser um sucateiro, então você precisa de ter um automóvel, né, com carroceria, né, comprar de manhã e vender de tarde, né, porque você não tem um depósito, um exemplo. Agora precisa de entender. Eu sugiro e aconselho, né, você montar um depósito, né? É isso que eu consigo te dar aqui, feedbacks aqui, instrução, né, para que você realmente gere resultado aí com isso. Então a jornada nossa, né, a minha, por exemplo, ela é muito árdua. Sempre tive várias adversidades, né, já aconteceu incêndio já num depósito, né? Eu estava trabalhando e realmente isso foi uma situação muito difícil. Mas, né, o que é importante é o que? A gente superar, porque aí a gente persistir, né? Porque a gente vence qualquer desafio quando realmente o nosso desejo, nossa vontade é gerar resultado, né, e produzir frutos. Então isso é legal, isso realmente é satisfatório, e há um campo aí aberto para todos nós que queremos realmente gerar resultado. Você que quer realmente sobreviver, você também que quer prosperar, é uma excelente oportunidade de trabalho, de conquista e de realização. Então isso aí, reciclador, que eu deixo para vocês aí nessa noite aí de quarta-feira, tá? Um prazer enorme aí ter você aqui. Convide mais pessoas para quarta-feira da semana que vem. Vou trazer outro conteúdo aí relevante, né, para a gente estar aprendendo e otimizando o nosso trabalho e crescendo juntos aqui. Então vamos lá, curte e compartilha essa parada aí. Não deixe de curtir e nem de compartilhar aí, meu amigo. E vamos reciclar aí adoidado, tá ok? Uma boa noite para você, muito obrigado aí pela sua atenção,
né? E até quarta-feira que vem. Um forte abraço aí, reciclador. Valeu!